Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 33. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Versículo 27. Quem de vocês pode, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos, repete comigo, pois os pagãos, agora eu termino, é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Amém. Glória a Deus e aleluia. Pai, em nome de Jesus, revela-nos a Tua palavra, fala conosco, Deus, nós precisamos de Ti. Espírito Santo, traga a revelação completa desta palavra, desta tarde, comecinho da noite. Que todos nós que estamos neste lugar possamos ter essa revelação e viver dependente do Senhor, crendo, descansando no Senhor. Tira toda a ansiedade, tira toda a preocupação, que toda a mente, todo o coração agora seja levado cativo ao Senhor, e que o Senhor seja o professor, o mestre, que o Senhor seja o abençoador desta noite, que o Senhor cresça e que eu diminua, que o Senhor me use apenas como instrumento para que nós possamos transmitir a Tua palavra, e essa palavra seja rema, seja vida na vida dos meus irmãos, que ela venha frutificar, Senhor, venha dar frutos, e que eles possam ser abençoados tremendamente, muitos sendo impactados, e uma mudança completa de vida possa ser gerada nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém mesmo? Glória a Deus. Nós vamos retomar, as disciplinas espirituais que nos fazem crescer. Então nós falamos da primeira disciplina, há um mês e pouco atrás, nós falamos da disciplina da meditação. Vocês estão quase acertando já, que é muito importante. Espero que você tenha meditado todos esses meses, todos os dias, meditando na palavra do Senhor. Se não foi, você vê como é que você está sendo indisciplinado. Como é difícil ser disciplinado, né, irmãos? A outra disciplina que nós falamos é a disciplina da oração. Eu vou ajeitar aqui porque senão minha voz... Eu pergunto, você tem tido uma vida de oração? Ou você só está orando para comer quando lembra, quando está com muita fome, para dormir ou para levantar? Você tem um estilo de vida de oração? Onde você está, você está orando? No carro, em casa, no trabalho? Você tem esse costume, você tem esse estilo de vida, você tem essa prática de ter uma vida de oração? Você está sendo disciplinado nisso? Será? Depois nós falamos
que para crescer também precisa de uma outra disciplina. A disciplina... Não, já falei. Meditação, oração, estudo da palavra. Lembra que nós falamos de Ezequiel? Vê o rolo e come. Precisa estudar a palavra para você crescer. Se você não estuda a palavra, a Bíblia, você não vai crescer espiritualmente. Falamos também que para crescer precisa diminuir. Também falamos que para ser grande no reino de Deus você tem que entregar tudo. O evangelho do reino é tudo ou nada. Espero que seja tudo na sua vida. Amém? E hoje nós vamos falar da disciplina, se você anota aí, está anotando, disciplina da simplicidade. Disciplina da simplicidade. Irmãos, como eu disse, esses estudos estão saindo daquele livro, Celebração da Disciplina. E tem essa disciplina lá da simplicidade, mas eu confesso que isso mexeu comigo. Eu não vi a hora de pregar isso esse domingo logo, para que o Senhor estava mexendo comigo. Estava mexendo algumas estruturas que eu creio que Deus vai mexer com você também. Porque muitas vezes nós somos frutos do meio. Nós somos influenciados por uma geração perversa, uma geração pecadora, uma geração doente, uma sociedade doente, o qual muitas vezes nós decidimos viver de acordo, não com aquilo que a Bíblia diz, mas com o que o mundo está pregando. Inconscientemente, muitas vezes, muitos cristãos estão se deixando levar, se moldar com o molde do mundo. E o que nós vamos entender nessa noite? Que você precisa viver o evangelho simples, ter um estilo de vida simples, como teve Jesus, como teve vários homens de Deus que não se apegavam às coisas, não se apegavam ao dinheiro, não vivia em torno de ter e de possuir, mas de ser alguém em Cristo Jesus, de ser alguém que viva com propósito essa vida aqui na terra. Amém? Amém mesmo? Fala assim, fala: Deus, eu quero aprender a ser disciplinado na simplicidade. Então põe a mão no seu coração e fala assim: Deus, se você quiser, tá bom? Se você não quiser que essa palavra entre e mexa na estrutura, você sai aqui meio com crise hoje, você não ora não. Mas se você estiver disposto que essa palavra gere alguma coisa na sua vida, uma mudança, eu gostaria que você orasse comigo e falasse assim: Deus, em nome de Jesus, eu declaro que eu abro o meu coração e a minha mente para receber a tua palavra. Pode falar forte, porque eu decido mudar no que for preciso, em nome de Jesus. Se você crer, fala um amém bem forte. Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, viver em busca de satisfação pessoal é viver de maneira ansiosa. Então esse texto nós vamos usar ele como base, vamos no final, vamos usar outros textos no meio, mas vamos terminar com ele. E a Bíblia diz que nós não podemos viver ansiosos. E Jesus aqui no Sermão do Monte, ele começa a ensinar fazendo um monte de perguntas. Se você for ver aqui nesse texto, o que tem de ponto de interrogação é impressionante. Se você for contar, deve ter mais de 10. Sempre ele ensinando através de uma pergunta. Por que isso, irmãos? Para fazer você pensar. Então a intenção dessa palavra é que você pense, repense, e deixe a palavra entrar, e confronte com você mesmo, e vê se você está vivendo uma vida simples, o qual Deus te chamou para viver. Não sendo influenciado por este mundo, mas sendo influenciador deste mundo. Então viver em busca de satisfação pessoal é viver ansioso. A ansiedade e o materialismo são inimigos do crescimento. Repete assim comigo: a ansiedade e o materialismo são inimigos do crescimento. Quantos querem crescer esse ano de 2013? E crescer em todas as áreas, amém? Então, uma das coisas que vai ter que ser tirada da sua vida, arrancada da sua vida, é a ansiedade e o materialismo, a ganância, a soberba, a avareza. Estas coisas são inimigo do crescimento.
Você não vai crescer se isso fizer parte da sua vida. A essência da vida de um cristão, ela não é encontrada na posse de bens materiais. A essência da vida cristã não é você ser rico financeiramente, mas ser rico para com Deus. A essência da vida cristã não é construir torres, palácios nesta terra, mas a vida cristã é construir altares, aonde a tua vida vai para o altar todos os dias em sacrifício ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Vocês estão entendendo? Mas será que você é ansioso? Eu te pergunto, você é ansiosa, mulher? Não precisa nem fazer assim, nem assim, para não correr risco de mentir, ou, né? Pergunta para o seu irmão, fala, você é ansioso? Ou você é ansiosa? Pergunta para ele. Cutuca ele, irmão. Irmãos, eu confesso para você, eu já escutei várias mensagens desse texto. Eu acho que você também já escutou várias delas. Eu não vou ficar falando aqui só da ansiedade, mas vamos falar da simplicidade que Deus requer de mim e de você. Viver uma vida simples, uma vida sem querer buscar muito luxo nessa vida, mas ter um grande tesouro lá no céu, os galardões reservados lá em cima para mim e para você. Amém? Mas eu confesso que quando Jesus usou esses exemplos da ave, das flores, eu confesso que eu tentava pôr a minha imaginação para funcionar, para falar onde Deus quer chegar com isso. O que eu olhando para um passarinho eu vou parar de ser ansioso? O que eu olho para uma flor, isso vai deixar, ou que eu não seja mais ansioso? Eu confesso que uma vez nós estávamos em Araçatuba, o pastor dos Estados Unidos também pregou sobre esse texto, eu estou lembrando agora, foi muito bom, eu recebi a palavra, mas eu confesso que eu falei, meu Deus, que exemplo que o Senhor deu. E não foi simplesmente um discípulo ou um apóstolo, foi pessoalmente Jesus Cristo que deixou essas palavras. E isso me intrigava muito, irmãos, mas tudo se resume ao seguinte: tanto a flor como o passarinho, eles não se preocupam com nada, eles têm uma vida simples, totalmente dependente do Senhor. A simplicidade de vida, simplicidade, é isso que você precisa entender nessa noite, nessa tarde. Mais 2 minutos, se eu errar agora não erro mais, porque vai ser 6 horas, então aí vai ser noite mesmo, tá bom? Você se preocupa com o futuro ou não? Você fica preocupado com o futuro, não fica? Chega a coçar a cabeça, fica preocupado, ansioso, e joga a culpa no futuro, porque no futuro eu preciso ter isso, eu preciso ter uma estabilidade, eu preciso deixar para meus filhos, e preocupa, e a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Será que o passarinho fica ansioso? Não? Olha quem já perguntou para ele. Não, irmão, se Jesus está falando e usou esse exemplo, porque não existe isso para... Pastor, mas é um animal irracional. Irmão, tudo quanto é pergunta eu já tentei tirar desse texto para conversar com Deus. Mas a realidade é essa. A flor, ela vive ansiosa se ela ficar meio sequinha? Não. Os lírios, se a roupa dela tiver mais feia que a da outra, do lírio do lado dela, vai ficar com ciúme, vai ficar preocupado, né? Eu não estou na moda, hein, lírio? Você está, lírio. Será que tem problema nisso, um com o outro? Não, mas eu e você nós temos, não temos? Mulheres, quantos minutos você parou hoje em frente do espelho antes de chegar aqui? Não me responda. Não é só homem não, né? Tem mulher também, mas a mulher sempre bate o recorde. Repete assim comigo, fala: simplicidade é liberdade. Irmãos, entenda isso. Muitas vezes você é escravo de um sistema mundano diabólico. Você deixa de comprar coisas simples porque não está na moda ou porque vai fazer feio. Agora, quando você tem um estilo de vida simples, você tem liberdade, você não vive ansioso por coisa alguma. Então, o que Deus quer falar para mim e para você nessa noite é que nós precisamos mudar nossa mente,
mudar o nosso coração e ter um estilo de vida simples, sem procurar muitas coisas, irmãos. E eu já quero dizer aqui de imediato, eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia, não estou defendendo a miséria, a pobreza, a vestir coisas rasgadas para todo mundo ter dó de você, para ter piedade, para você entrar no céu, porque Deus vai vir para salvar os pobres, sabe? Não é isso. Então, por favor, nenhum momento que eu esteja pregando para você, porque não foi isso que Deus falou comigo, não deixe que a sua mente leve, está vendo? Nós precisamos ser pobre mesmo, né? O crente tem que passar necessidade. Não é isso. O que eu estou dizendo, o que Deus disse e compartilhou comigo, é que nós precisamos ter um estilo de vida simples. Pode ser uma pessoa muito rica e ter um estilo de vida simples. E pode ter gente que não tem dinheiro nenhum e não tem um estilo de vida simples. Então não pense que nós estamos fazendo aqui algo ou defendendo a miséria, a pobreza, não. Mas a vida cristã precisa ser vivida de forma simples. Quando a simplicidade de Deus entra no teu coração, exteriormente você vai ser uma pessoa simples. Você vai ser fácil das pessoas conviver com você, porque você muda primeiro aqui dentro. Então, não viver ansioso é fácil. É fácil, irmãos. Mas por que não é fácil? O problema está em quem? Está em você, irmão. O problema está em mim. Se Jesus está dizendo, não andeis ansiosos, por que você está preocupado? Eu fico imaginando aqui na época de Jesus. Será que tinha muitas lojas para comprar roupa e tal? Para o pessoal ficar preocupado, irmãos? Será que tinha shopping lá para o pessoal entrar lá, trocar a cor da bandana aqui em cima, tal, colorido, aqueles negocinhos que ficavam, aqueles vestidão? Será que tinha? Uma sandália mais chique, uma com velcro, outra sem velcro, uma que acendia a luzinha do lado. Será que tinha essas coisas, irmão? Tinha isso, irmão? Você acha que tinha isso? Cada um fazia a sua roupa, eu acho. A mulher que não costurava não, que ia ver, né? Deixar a casa em ordem. Mas por que Jesus escreveu isso? Será que já existia pessoas ansiosas com isso lá, não? Será que já existia ou não, irmãos? Lógico. Imagina você hoje com shopping, com lojas, com tudo, que uma irmãzinha amada sua vem na igreja com uma roupa bonita, e aí você não dorme a semana inteira para ver, para comprar aquela roupa bonita, ou pelo menos para parear com ela, ou para comer, ou para ter coisas. Você viu, o irmãozinho lá comprou uma televisão nova agora. A dele está na parede, a minha ainda está naquela escrivaninha, ainda aquele negocinho, hack, rapaz. Escrivaninha não, né? O que é escrivaninha não? Deixa a hack. A hack é melhor. Eu não admito eu estar numa hack ainda. Minha televisão. A minha televisão tem um tubo, pastor, que parece 1 metro de fundura. É ruim demais aquilo lá. Mas você viu, irmão, agora? Ele não tem mais LCD, agora é LED, já foi, irmão. 3D agora. Você vive ansioso ou não vive? O amiguinho do teu filho comprou quê? iPad. Aí ele pede para você também. Porque o amiguinho pede e ele também pede agora. E aí você fica ansioso porque tem que dar. Quantos anos tem o Emanuel? 2 anos. Ele pede para você comprar roupa de marca para ele? Não. Olha, ele está olhando assim, o pastor vai me usar agora como exemplo, ele vai ficar doidinho comigo. Ele nem vai ficar amigo meu, mas falando assim. Irmãos, uma criança até 2 anos, você põe a roupa que você quer, você enfia a comida que você quer, você põe o sapato que você quer, põe ou não põe? Porque depois eles crescem e começam a exigir. A culpa é de quem? Obrigado. Quem falou?
A esposa do diácono, lei desse. Os pais, irmãos. Por que os pais? Porque ele vê. Ele vê você se preparando, ele vê que você está se esforçando para ter algo diferente. O problema é os pais, não é a criança. E aí pior que ele vai para a escola. E na escola, irmãos, parece uma coisa de louco, mas sempre tem um amiguinho do seu filho que tem mais dinheiro que o dele, para ele ficar com vontade. É impressionante. E aí você fica ansioso, porque ele tem que estudar numa escola particular. Porque se ele não estudar, ele vai ser analfabeto a vida inteira, como se fosse, a vida dele depende disso. Não estou falando, já disse para você que não tem nada contra o que eu estou dizendo. Então, tudo que vier na tua mente, querendo falar, pastor é contra, tudo, não. Eu estou falando que tem que mudar aqui dentro. Você tem que ser simples aqui dentro. Não tem nenhum problema você ter condição e colocar. O problema é você viver ansioso e ficar trabalhando até meia-noite para poder suprir isso, para se aparecer para os outros. Esse é o grande problema. Essa é a ansiedade que nós vivemos, irmãos. Vive ansioso com todo tipo de situação. Um homem chamado Richard não sei do que, Byrd. Ele foi um aviador, ele foi vice-almirante da Marinha dos Estados Unidos. Ele foi pesquisador e ele passou 5 meses isolado sozinho, né? Ele passou 5 meses sozinho, fazendo algumas pesquisas. E ele disse uma frase assim, diz assim, ele escreveu até um livro chamado Sozinho. Eu não sei se vocês já leram, né? Tem até em português, eu acho. E ele escreveu assim: eu estou aprendendo que o homem consegue viver profundamente sem uma enormidade de coisas. 5 meses sozinho, ele falou: eu consigo viver sem o celular. Tem gente que fala isso brincando, mas fala: sem o celular eu morro. Sem o celular eu não vivo. Sem televisão eu desmaio. Sem o radinho para dormir de noite eu não durmo. Sem computador. Não, radinho que eu falo é aqueles que agora que tem o pendrive, não é? Aqueles radinhos lá. Lógico que usa. Aqueles radinhos novos, agora moderno, que põe pendrive, fica tocando as musiquinhas, você chega até brilhado, né? Todo mundo tem que ter um desse, porque eu fico ansioso para comprar um desse, né? Está todo mundo assim. Então ele chegou à conclusão que ele não precisa de tudo isso para viver. Ele consegue viver sem muitas dessas coisas. Então por isso, irmãos, nós vivemos dependente dessa sociedade. Nós vivemos numa sociedade consumista ou não? Irmão, extremamente consumista. Não me responda, mas você já comprou alguma coisa que você nunca usou uma vez só e está lá encostado até hoje? Hã? Irmão, se você pegar as coisas que tem na sua casa que você nunca usou uma vez, você vai se surpreender. Por que a gente faz isso? Por quê, irmãos? Porque nós vivemos ansiosos por ter coisas, porque o vizinho teve, meu parente teve, meu pai teve, meu tio, meu primo que tem menos condição que eu teve, eu também tenho que ter. O irmão comprou uma motoca, eu vou comprar uma moto. E pronto. Meu irmão comprou uma bicicleta, eu vou comprar mas de 16 marchas, porque eu não vou ficar atrás. Pode, irmão. Obrigado pelo seu exemplo. Eu vou ter que explicar, senão o pessoal não vai acompanhar lá na filmagem. Ele disse o seguinte, que ele comprou uma bicicleta para o filho dele 4 anos atrás, que ele vai usar agora. Com certeza era muito maior do que ele, não precisava daquela época. Mas ele pediu, o pai ansioso deu. Sabe aquela bicicleta que você comprou, que você falou, agora eu vou fazer? Está de cabide lá na nossa casa, enferrujando, você vai jogar fora ou vai dar para os outros. Aquela esteira, aquele que passa na televisão, que faz milagre, emagrece, não sei quando você vai e compra, nunca usou. Nós somos regidos pela sociedade ou não somos, irmãos?
E essa sociedade, ela sadia? Ela está doente, irmãos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E nós, diante da palavra de Deus, nós vemos a simplicidade do Evangelho, a simplicidade que os grandes homens de Deus viviam. Jesus tinha todas as condições de viver com o melhor jeguinho da época, com o melhor cavalo da época. Mas ele não se preocupou com isso, irmãos. Não. Ele sabia quem ele era, de onde ele veio e para onde ele ia. Quando você tem certeza de quem é Deus na sua vida, você não fica correndo atrás de coisas, ansioso para ter coisas, comprar coisas, comer coisas, se vestir de forma diferente. Não há necessidade disso. Sem simplicidade não há crescimento. Se você não entender isso, você não vai crescer espiritualmente. Muitas vezes, escuta essa frase aqui. Muitas vezes ansiamos possuir coisas das quais não precisamos e jamais desfrutaremos. Foi o exemplo que eu pedi. Você tem alguma coisa na sua casa que você comprou que você nunca usou? Com certeza você tem uma. Tem gente que tem várias, mas eu só falei uma. Teu filho então, criança, parece que ele é uma centopeia, que ele tem umas 50 mãos para brincar com 50 brinquedos. Queremos dar tudo para ele, esquecemos do principal, que é falar de Jesus todos os dias para ele. Mas todo dia você tem um dinheirinho, tem um presentinho, mas de Jesus não. Porque nós estamos vivendo de acordo com o mundo, não de acordo com a simplicidade da vida, do Evangelho. Você até compra coisas que você não quer, para impressionar as pessoas que você nem gosta delas. Tem coisas que você compra que você nem queria ter, mas para impressionar determinadas pessoas que você nem gosta dela, você vai e compra. Para quê? Para impressionar. A mídia, irmãos, tem jogado um lixo para dentro da tua cabeça, para dentro da nossa cabeça, televisão, internet. E nós vamos, de acordo com essa sociedade, nós vamos deixar isso entrar no nosso coração. E nós vamos devagarzinho tomando a forma desse mundo e esquecemos de ter uma vida simples em Deus. Então por que o povo de Deus vive ansioso? Por causa disso. Porque se você tiver certeza que Deus cuida da sua vida, que se você buscar em primeiro lugar o reino dele, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas. Não vai faltar nada de provisão para você. A provisão vai vir na hora certa, na medida exata para você. A nossa sociedade, eu já disse, está doente. E por isso você não pode ser dirigida por ela. Você tem que ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Porque Jesus disse, eu vou, mas vai vir o Consolador que guiará vocês em toda a verdade, em toda a palavra do Senhor. Você não pode deixar que a sociedade manipule você. A sociedade está doente, você não pode ser dirigido por ela. Você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Repete comigo, fala, a sociedade não pode dirigir a minha vida. A minha vida precisa ser dirigida pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Bom, se você não entender isso, dificilmente o espírito de Mamon vai sair dentro de você. Pastor, eu não estou endemoniado, não. Não, eu não estou falando que você está endemoniado. Você está assim com uma leve momentânea. Não vamos entrar nisso, não vai longe. Mas irmãos, ou você entende isso, ou você é influenciado pelo espírito de Mamon, sim. O espírito de Mamon é aquele avarento, aquele que quer consumir, que você consome tudo, compra de tudo. É um Deus, que nós vamos ver aqui que Jesus falou, não tem jeito de você servir dois senhores, não dá para você servir a mim e a Mamon, dinheiro.
Hoje, irmãos, a cobiça é pecado ou não? A cobiça hoje, ela está camuflada por outro nome, por ambição. Eu não sou cobiçoso, pastor, eu tenho ambição. Mentira. Mentira. É cobiça mesmo, é pecado. Quer ter por cobiça, não é porque tem ambição de ser alguém, e não é nada errado você ser alguém, estudar, se preparar, não nada errado nisso. Mas o fruto, por que gera isso, que é o problema. A motivação do seu coração, a intenção do seu coração é por cobiça. Estão trocando os nomes. Outra coisa que está se trocando hoje dentro da igreja, a ganância dos crentes, está chamando hoje de diligência. Não, eu sou diligente, pastor, eu sou precavido. Não, você é ganancioso. Em Lucas 12, 18 a 21, Jesus conta a parábola de um homem rico. Você não precisa abrir, eu vou contar bem rapidinho para você. Então Jesus começou a contar que esse homem falou: olha, os meus celeiros estão muito pequenos. Destruiu tudo e fez celeiros enormes. E começou a guardar, trabalhar demais, e aguardar, e aguardar, e aguardar. E aí chegou um momento, falou: louco, insensato, o que você está fazendo? Irmão, se é nos dias de hoje, o que você ia falar com um homem que está guardando bastante coisa? Esse é diligente, esse é precavido, que vai se vem a vaca magra. Não estou falando nada que não pode poupar, que você não tem reserva, não é nada disso. Mas como Jesus chamou esse homem aqui? Insensato, louco. Hoje mesmo pedirá conta da tua vida, e para onde você vai? Aí termina dizendo: você não tem que juntar riquezas nessa terra, mas tem que juntar tesouros no céu, porque ele diz: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Infelizmente a igreja do século 21, o coração dele não está no tesouro, que é Jesus Cristo, está no tesouro financeiro. Sabe, irmãos, então receba essa palavra, porque você orou, você falou que ia receber. Então eu quero que você entenda isso. Aí você pode falar: eu não tenho condição mesmo, eu não tenho muito dinheiro, então eu estou livre disso. Não é verdade. Tem muita gente que não tem boas condições financeiras e não é humilde, é orgulhoso. Se você for dar alguma coisa para ela, não aceita. Porque você está me chamando de pobre? Não, nós temos costume de semear coisas na vida dos outros. Eu semeio camisa, semeio camiseta, camiseta polo, até sapato. E não é coisa ruim, coisas boas. Não tem problema semear na vida dos outros. Então, não é que você não tem condição financeira abastada, que você se considera que você tem uma vida simples. Vida simples não é ter vida sem dinheiro. Estilo de vida simples é você ser simples e não comprar as coisas influenciadas por esse mundo. Comprar coisas pela praticidade que ela vai te dar, por aquilo que você vai usar. Eu não sou contra a prosperidade, pelo contrário, tem um salmo que diz assim: o Senhor tem prazer na prosperidade dos seus filhos. O problema é que prosperidade na igreja virou sinônimo de riqueza, e não é riqueza. Prosperidade não é riqueza. Prosperidade é você ter paz, você ter alegria plena no Senhor, e ter o suprimento em todas as áreas da sua vida, de roupa, de comida, né, de moradia. Deus vai suprir, isso é prosperidade, Ele prometeu para todos. Se você crer, você vai ser próspero, em nome de Jesus. Então, pastor, então não estou entendendo. Se nós podemos ser prósperos, o que tem a ver uma vida simples? Tudo, irmãos. Porque se você não tiver aqui dentro um estilo de vida simples, você vai viver ansioso até Jesus voltar, e perigoso ainda não chegar até o fim. A tua ansiedade vai te matar. Orgulhoso. Está na hora de mudar isso, irmãos. Está na hora de você reconhecer, falar: eu não tenho esse estilo de vida simples. Não tenho. E assumir isso diante de Deus, pedir perdão e caminhar em simplicidade de vida. Né? Jesus falou muito sobre finanças, irmão, mas muito sobre finanças. Ele quer que o povo dele prospere, mas ele alertou do perigo de colocarmos o coração nas riquezas. Então nós vamos ler alguns textos. Eu quero que você abra em Salmo 62, 10. Salmo 62,
10. Diz assim: não confie na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. E é a parte B que nos interessa. Diz assim: se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o seu coração. Se você quiser passar um pouco para frente aí, Provérbios. Provérbios capítulo 11. Versículo 28. Diz assim: quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejantes. O que tem a ver aqui riqueza com os justos? Há uma diferença aqui, o salmista está dizendo. O justo aqui é aquele que entendeu que tudo vem do Senhor, tudo é honra e glória dele, é para ele, nós somos supridos nele. Então nós não vamos correndo atrás do dinheiro, porque quem corre atrás do dinheiro vai cair, vai perecer. E muitas vezes você está assim, querendo ter estabilidade. Nós corremos atrás da estabilidade, irmãos. E tem outro texto que não está aqui, que eu estou lembrando agora, do jovem rico. Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Irmãos, o que você precisa, o que você corre, o que você corre a vida inteira para ter uma vida estável, uma vida equilibrada financeiramente. A gente quer fazer o tal do pé de meia para ficar tranquilo, sossegado depois. Esse jovem era rico, já tinha estabilidade, mas ele tinha uma crise da estabilidade. Ele tinha dinheiro, mas não tinha o principal, que era Jesus dentro do seu coração. Então muitas vezes nós estamos invertendo os valores como cristão. Você não tem que correr atrás do dinheiro, você tem que correr atrás do Senhor. Buscar em primeiro lugar o Senhor e o seu reino, a sua justiça. Depois as outras coisas Deus vai acrescentar na sua vida. Tiago 4, capítulo 2, você não precisa abrir, mas diz assim: vocês pedem e não recebem. Por que vocês pedem e não recebem? Porque pede mal. Por quê? Para fazer o quê? Para gastar nos seus próprios prazeres. A igreja está orando, pedindo bens materiais só benefício próprio. Deus, o Senhor tem que salvar meu marido, Deus, o Senhor tem que salvar minha esposa, o Senhor tem que salvar meu filho. O Senhor tem porque tem, o Senhor tem que dar dinheiro, o Senhor tem que me dar um carro novo, o Senhor tem que dar uma casa própria. O Senhor tem. Não, você vai orar e não vai ter resposta às suas orações, porque você só pede. Você precisa ter uma vida simples no Senhor. As tuas orações vão ser ouvidas o dia que você não estiver preocupado com essas coisas. O teu coração não está tendo interferência dessas coisas. Aí sim você vai pedir, você vai receber em nome de Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 5. Nós vamos ler mais 2 textos, só para você entender que a Bíblia, Deus se preocupa, né? Fala muito sobre dinheiro, mas Ele nos alerta sobre o problema que pode causar o dinheiro. Efésios capítulo 5, versículo 5. Agora começa a dar uma apertadinha só, mas tá bom. Apóstolo Paulo diz assim: porque vocês podem estar certo disto: nem o imoral, nem o impuro, nem ganancioso, algumas versões pode estar avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Irmãos, a ganância, a avareza, está sendo colocado num nível aqui por apóstolo Paulo, daqueles que não vão entrar no reino dos céus. Você não pode deixar que o seu coração se perca pela ganância, soberba, pela avareza. Nós precisamos, como igreja, o mais rápido possível, voltar a uma vida de simplicidade do Evangelho, de dependência total do Senhor.
sabendo que Ele abre a porta, e a porta que Ele abre ninguém fecha. Irmão, se Ele quiser te dar riqueza, Ele vai te dar para você repartir com os outros e abençoar o reino dEle. Não tem outra coisa. Quando Deus prospera alguém financeiramente, ou melhor, quando Deus dá riqueza para alguém na igreja, um filho dEle, não é para ele encher os cofres, não é para encher os bancos com as suas contas, mas é para ofertar no reino de Deus, para abençoar vidas. E você muitas vezes com a oração mentirosa: Deus me dá mais, que eu quero ofertar mais. Mentira, porque o teu coração não está nisso. Porque se você não consegue ofertar agora, não é fiel no pouco, no muito você não vai ser, e Deus não vai te colocar no muito. Nós não podemos ser influenciados por este mundo. 1 Coríntios capítulo 5. Versículo 11. Olha só, irmãos, como a coisa vai longe. O apóstolo Paulo de novo dizendo assim: mas agora estou lhe escrevendo para a igreja de Corinto que vocês não devem associar. Ou como assim associar? Não deve ter comunhão, não deve partilhar da mesma mesa com alguém dizendo-se irmão, dentro da igreja. Seja imoral, avarento. Irmãos, esse pecado de avareza, de ganância, está no mesmo nível dos outros, piores. Mas isso não se fala isso na igreja. Está camuflado por outras palavras, como ambição, como diligência, como cuidado. Eu sou precavido. Mentira. Muitas vezes nós cristãos somos gananciosos e queremos usar Deus para Ele nos abençoar financeiramente. Irmãos, e a história de todos os homens que decidem viver uma vida simples, Deus libera a prosperidade na vida deles. É assim. Quando Deus falou com Abraão, falou o que para ele? Sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te encher de dinheiro e vou te dar uma terra muito boa. Foi isso? Não, irmãos. O homem saiu, Abraão saiu, sem saber para onde ia, mas confiava naquele que chamou. Muitas vezes você é ansioso porque você não confia naquele que te chamou, que Ele é fiel para suprir todas as tuas necessidades. Ele é fiel. Ele é o Senhor de todas as coisas, o Rei do universo. Como a pastora diz, Ele criou as nossas vidas individualmente, particularmente. Nem DNA, nem a digital é igual dos outros. Será que Ele não consegue cuidar de você? Por isso que muitas vezes a gente não entende aquilo. Olha para os pássaros, não fica ansiosos. Olha para os lírios. Que comparação, eu achava que comparação tão pequena, Jesus. Mas agora eu entendo por quê. Porque nós devemos ter uma vida simples, né? Jesus usou um exemplo: nós devemos ser simples como a pomba. Simples. Não tem que ficar preocupado se... né? Tem gente que senta na mesa, parece que amanhã não vai ter comida, come tudo naquele dia. Preocupado, ansioso, come demais. Não vai acabar, Deus vai suprir todos os dias, amém, irmãos? Deus já deu exemplo, o maná vinha todos os dias para você. Agora eu quero que você abra em Hebreus capítulo 13. Quem está recebendo a palavra, fala glória a Deus. Oh Jesus, aleluia. Essa igreja é maravilhosa, esse povo é abençoado, gosta de receber as palavras do Senhor, aleluia. Hebreus capítulo 13. Prega, pastor, vamos pregar. Oh meu Deus, glória a Deus. Irmãos, olha aqui o escritor de Hebreus diz no capítulo 13, versículos 5 e 6. Conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Aleluia, irmãos. Para que se preocupar? Aleluia. Versículo 6. Podemos, pois, dizer que confiança, com confiança, dizer com confiança,
O Senhor é o meu ajudador, eu não temerei. O que me pode fazer os homens? Os homens podem te mandar embora do emprego, mas Deus é fiel para te suprir quando você está desempregado, aleluia. Mas você fica ansioso só de pensar que vai ter corte na empresa. Você tem certeza que vai ser você, chega até a sonhar que vai ser você. Ansioso, você não tem ansiedade, é a ansiedade que tem você. Aí não tem remédio, irmãos. Como é que vai dar remédio para você? A doença chamada você. Então, Deus quer que você seja próspero? Quer. Deus quer que você seja bem sucedido? Quer. Ele tem pensamentos de paz a teu respeito. Ele diz que nós seremos mais do que vencedores. Ele vai suprir segundo a riqueza da glória dele as nossas vidas. Mas mesmo assim, sabendo disso, eu e você, nós temos que decidir viver uma vida simples, não se preocupando com estas coisas, mas buscando o Senhor em primeiro lugar, em nome de Jesus, amém? Repete assim comigo, fala: tudo o que eu preciso vem do Senhor. Irmãos, o que é mais vital para a nossa vida, você recebe de graça. Faz assim, ó. Você paga para isso? A água é vital para todo ser humano. Não vive 4 dias sem água. Quando fica uma estiagem, quando não chove, a gente fica clamando: Maranata, Senhor, ou manda chuva para nós, né? Ou volta ou manda chuva. Mas a chuva, você paga alguma coisa para chover? Não adianta fazer dança da chuva que não dá certo também, irmãos. Nós precisamos do sol. Nós precisamos do ar, nós precisamos da água. E quem dá tudo isso para mim e para você? O Senhor, pela graça dele. A misericórdia dele se renova todos os dias, porque ele é amoroso e grande em misericórdia. Então, irmãos, nunca vai faltar nada para você, creia nisso. Eu não quero aqui usar exemplo de pessoas que estavam na mesa orando: Senhor, eu te agradeço, não tinha nada para comer. Aí chega a gente e dá, Deus mandou trazer para você. Irmãos, Deus sempre vai levantar pessoas para te abençoar se você estiver passando necessidade. Mas você tem que acreditar em mudar teu estilo de vida hoje. Viver em simplicidade é viver em liberdade. Repete de novo essa frase que fique gravada. Fala: simplicidade é liberdade. Quando você não tem uma vida de simplicidade, você se torna escravo do sistema, escravo do mundo, escravo da sociedade, escravo da moda. A palavra de Deus nos ensina que você não deve amontoar tesouros aqui na terra. A gente já falou sobre isso, não é isso? Porque aqui Jesus disse: a traça, o ladrão, né, a ferrugem acaba. Quando o ladrão não rouba, os filhos, que o pai juntou toda a herança, os filhos dão um jeito de acabar depois. Mas Jesus falou para a gente juntar tesouro no céu. Por que isso, irmãos? Por que você acha? Porque você não é dessa terra, aleluia. Você é embaixador de Cristo. Você é cidadão dos céus. Nós somos peregrinos nessa terra. Hebreus 13, 14 diz assim: pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos aquela que há de vir, aleluia. 2 Pedro 2,11, não é segundo, é primeiro, diz: amados, insisto em que como estrangeiro e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então entenda esse versículo aqui de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Pedro está dizendo: insisto que vocês são estrangeiros nessa terra, somos peregrinos. Fala assim: eu sou peregrino nessa terra. O que é peregrino, irmãos? É um estranho, é um estrangeiro, não tem morada fixa, não tem que se preocupar com aqui, porque o que nos aguarda é uma cidade celestial, aonde nós vamos encontrar com o nosso Deus, aonde as ruas são de ouros, e lá só tem alegria e paz na presença do Senhor. Mas você está querendo juntar as coisas aqui nessa terra? Não, irmão, se for bater palma, bate para valer, porque é o Senhor que está falando, em nome de Jesus. Aleluia. Hebreus capítulo 11. Aleluia. Versículo 13 e o 16 diz assim: todos estes ainda viveram pela fé, falando dos homens, né, os heróis da fé, e morreram sem receber o que tinha prometido. Viram-nas de longe a promessa,
e de longe a saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Aleluia. Versículo 16. Em vez disso, eles esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Aleluia. Presta atenção aqui, irmãos. Se você não tem uma vida de simplicidade, se você é ganancioso, Deus não se agrada de você, porque esse versículo 16, Deus está dizendo o seguinte: por esta razão, qual razão? Deles entender que é peregrino nessa terra, não está preocupado com essa terra, mas está preocupado com a pátria celestial que Jesus disse que ia preparar lugar, e Ele não mente, está preparado, para mim e para você. Se você for fiel até o fim, você vai receber a coroa da vida, e vai morar naquela pátria celestial, amém? Você é cidadão do céu, eu também, aleluia. Nós não somos dessa terra, então por que a tua cabeça está aqui na terra? Em ter coisa na terra, quer tudo na terra, quer ter, não, irmão, você tem que ter lá. Já pensou você ter um monte de coisa e chegar no céu e você não ter nada? Aí vai ficar ruim, hein? Aí é que você vai ver que a coisa não foi muito legal. Então esse versículo 16 de Hebreus 11 diz: Deus, por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e preparou uma cidade para eles. Agora talvez, eu não sei se Deus pode dizer a mesma coisa de você, que Deus não tem vergonha de falar que Ele é Deus seu. Se você corre atrás do dinheiro só, ganancioso, soberbo, orgulhoso, dificilmente Deus não está se agradando da sua vida. Sobre peregrinos eu não quero falar muito, mas eu só quero dar um exemplo, espero não complicar para você, mas em Jeremias capítulo 35, eu compartilhei isso com os líderes semana passada, fala de um povo, na verdade não é um povo, é uma família, chamado Recabitas. Jeremias chamou essa família dos Recabitas e para fazer um desafio para ensinar o povo de Israel. Chamou eles para dentro do templo, as autoridades eclesiásticas da época, chamou o profeta, todos os líderes da igreja, chamou os Recabitas e falou assim: olha, pôs taça de vinho para ele, falei: toma esses vinhos aqui, dentro da casa do Senhor. Os Recabitas disseram o quê? Eu não bebo. Por que eles não bebem? Porque eles são fiéis e leais ao seu ancestral chamado Jonadab, um homem que foi fiel e disse: a nossa família não vai comprar terra, não vai plantar vinha, não vai ter plantação nenhuma e não vai beber nenhum tipo de bebida alcoólica, vinho. Depois de 300 anos que Jonadab já tinha morrido, essa família continuava sendo fiel e leal ao seu pai Jonadab. E Deus estava ensinando: vocês, Israel, que tem um Deus vivo, não me obedecem, mas eles que têm um pai que foi morto há 300 anos estão obedecendo ainda a eles. E os Recabitas nos mostram que eles não se apegavam às coisas, não estavam preocupados em ter terras, propriedades, eles viviam de forma nômades, ou seja, não estava preocupado, vivia com aquilo que o Senhor supria as necessidades deles. Tá, irmão, nós precisamos viver como igreja essa dependência do Senhor, saber que Deus, Ele está no controle das nossas vidas. Você não precisa se preocupar demais. A ansiedade vem porque você se preocupa demais com as coisas materiais ou com as coisas seculares, mas Deus está cuidando de tudo, você tem que crer nisso. Para mim, já indo para a conclusão, eu tenho 20 minutos para acabar, para outro culto, nós vamos ver alguns princípios reguladores da simplicidade. Primeiro, se você está anotando, compre as coisas pela utilidade que tem e não pelo status que confere. Você compra coisas pela utilidade que tem ou pelo status que ela vai te dar? Exemplo, casa. Você compra a casa pela utilidade ou pelo status? Tem gente que quer construir casa e comprar casa com 7 banheiros, só tem 3 na casa. Nada contra se você tem bastante, irmão. Não estou aqui querendo, falando para você. Não. Vamos pular essa parte. Carro, você compra pela praticidade ou pelo status? Não, eu quero aquele.
E vou até morrer, mas vou ter um daquele. Ah, vou. Até virar avô. Mas ele vai ter um daquele. Eu vou e vira avô e até que ele, né, vive ansioso a vida inteira para ter. Roupas. Você compra pela praticidade ou para impressionar as pessoas? Uau! Se você não escutar um uau, aquela não valeu. Aí na próxima semana você vem com aquele para escutar uau! Nada contra você comprar roupa de marca, estou falando de novo, não tem problema. Mas aqui dentro, ó, por que compra? Porque o outro está usando, porque você não pode ficar para trás, porque os teus familiares, porque o teu concunhado está usando, porque a tua cunhada está usando, porque tua irmã tem condições hoje. Então qual a intenção do teu coração, irmão? Você compra as coisas eletrônicas pela praticidade ou pelo status? Irmão, tem teu celular, você não sabe fazer 10% do que ele é capaz de fazer, está aí na sua mão. E ele foi feito, eu vi aí um estudo aí, parece que esses eletrônicos hoje, celular, tudo é programado para ter vida útil de 1 ano e meio. Se você ficar 1 ano e meio todos os dias mexendo nele, você não consegue mexer em todas as funções que ele tem. Aí você usa o celular para quê? Para falar alô, tudo bom, como é que vai? Não, mas ele tem que ter câmera, ele tem que ter internet, ele tem que ter não sei o que, ele tem que ter não sei o que, ele tem que ter. Não, agora ele faz assim, ele passa a imagem assim, agora está um violento o negócio. Agora é com o dedinho, não, agora é com a canetinha, agora é com não sei o que. Irmãos, eu não sei qual tipo de celular que você tem, eu não estou preocupado, pode continuar com ele, não precisa jogar no lixo, mas você compra de que forma as coisas para a tua vida? Você tem uma vida simples? Você que não tem condição de comprar um celular de 1.500, mas se tivesse, comprava ou não comprava? Então você também não tem um tipo de vida simples. O problema não é ter condições ou não. O problema é a intenção do teu coração. Por que você quer ter? Para impressionar, né? Todo mundo tem, eu não vou ter, pastor? Está errado, irmão. Isso é pecado, é ganância. Mulheres e homens, anota essa frase. Não deixe as pessoas impressionadas pela roupa que você veste, mas que elas fiquem impressionadas pelo estilo de vida que você tem. Você está tentando impressionar as pessoas pela roupa que você veste. Tinha que ser ao contrário. Você tem que impressionar as pessoas com o teu estilo de vida interior. Não adianta estar bonito por fora e podre por dentro, que aí é igual aos fariseus, sepulcro caiado. Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Segundo princípio regulador da simplicidade: tire de sua vida tudo o que causa dependência, irmãos. Aí eu incluo tudo: Coca-Cola, café, chocolate, jornal. Oi, jornal, pastor? É, vou te contar uma historinha. Um homem crente, mas todo dia ele acordava, pegava o seu jornal, tomava o seu café, lia toda a notícia, pelo menos que lhe interessava, e ia trabalhar. Certo dia, o jornal não estava na frente da casa dele. Ele olhou para o vizinho, o jornal do vizinho estava lá. Veio na mente dele: vou pegar emprestado. Crente. Aí ele acordou, falou: não, peraí, eu estou dependente desse jornal. Mas se eu sair sem ler, eu vou morrer? Mas parece que eu vou morrer se eu não ler o jornal de manhã agora. Ele pegou imediatamente: ó, estou desmarcando a assinatura do jornal. Aí a pessoa, eles são treinadas para ir: mas por quê? Nós vamos dar um desconto, aquele negócio todo. Ele falou: porque eu estou dependente do jornal. Hoje eu tive a prova que eu quase roubei o jornal do vizinho, porque o meu não estava na porta da minha casa. Eu nunca fiz isso. Mas como assim, meu senhor? Ele falou: eu estou cancelando por esse motivo. O jornal, eu estou dependente dele, estou viciado em jornal. Já viu falar isso, irmão? Viciado em jornal. Estava dependente daquele jornal para sair no dia. Se ele não lê esse jornal, o dia acho que ia ser ruim, né? Igual o crente que sai com o pé direito, assim, para ir para trabalhar no dia. Amarrado em nome de Jesus. Esse camarada estava desse jeito. Se não lê esse jornal, né? Então cuidado, irmãos, cuidado com aquilo que está causando dependência. A internet, por exemplo. Eu te desafio hoje, né, a fazer um jejum. Se você não consegue ficar sem internet, você acha que vai morrer? Fica 15 dias sem. Televisão, pastor, não consigo. Se eu não assistir televisão, me dá doença. Fica 15 dias, um mês sem assistir televisão. Faz um jejum para você ver, irmão.
Está na hora de você tomar uma decisão drástica. Tem que ter uma vida simples. Você não pode dominar a sua vida. Não pode dominar essa vida. Você não pode depender dessas coisas, amém? Você tem que depender do Senhor, aleluia, e não das coisas. E isso está entrando dentro da igreja. Nós estamos vendo essas coisas acontecer, acho que é normal. Tem gente que é dependente de time de futebol. Quem aqui é corintiano e santista? Levanta a mão. Que bom que você veio, porque estava passando hoje, né? Você podia ter ficado em casa vindo das 7h30. Vocês desafiaram vocês mesmos, glória a Deus. Mas tem gente, irmãos, que troca Deus por futebol. Dependente. Terceiro princípio regulador: desenvolva o hábito de dar as coisas. Aleluia. Fala amém. Não, o que é meu, eu não dou para ninguém. Rapidinho, 2 Coríntios 9:11. Já estou terminando, irmãos. Não precisa ficar preocupado comigo não, que eu estou aqui com o relógio aqui. O pessoal do segundo culto já está chegando, já lá na porta. Vai barrando eles aí, irmão. Estou brincando. 2 Coríntios 9:11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Amém? Então, se Deus te der riqueza, é para quê? Ser generoso com a obra de Deus, com os irmãos, e não para acumular riqueza, irmãos. Primeiro Timóteo 6,18, não vamos ler, mas diz assim: sejam ricos em boas obras, prontos a repartir. Irmão, quando o teu guarda-roupa está muito cheio, está na hora de você semear na vida dos outros. Se você não tem o coração de repartir e dar coisas, você é ambicioso, não, ganancioso e avarento. Se você deixar, o Espírito Santo vai falar para você chegar semana que vem, a melhor roupa que você tem é aquela que você não deixa nem a empregada pôr a mão. Fala, dá para fulano de tal. Se você não der, porque você é um ganancioso, você é avarento. O dia que você chegar na conclusão que aquilo que é meu, eu posso repartir com os outros, que o meu carro eu posso pôr irmão dentro do meu carro, eu posso levar ele se a estrada não for de terra, com o meu carro, você é ganancioso e avarento. Porque aquilo que Deus te deu é para repartir com os outros, é para abençoar a vida dos outros. Senão você não tem um estilo de vida simples. Aprenda a desfrutar as coisas. O quarto princípio: aprenda a desfrutar das coisas sem precisar possuir, irmãos. Tem gente que vai uma vez na praia, quer comprar casa na praia já, nem dorme mais, fica a vida inteira querendo comprar. Tem gente que vai num amigo com uma casa que tem piscina, ele fala, não, eu vou fazer uma piscina, custe o que custar na minha casa. Aprende a desfrutar sem precisar possuir. Aproveita que teu amigo tem e vai na casa dele. Desfrute, irmãos. Mas não, eu quero ter, eu quero possuir, eu quero ter a minha. O teu amigo tem um Xbox, você não tem condição, vai na casa dele, joga com ele, desfrute do que ele te está te dando prazer e pronto, não precisa comprar. Senão você é movido por ganância, porque os outros têm. Quinto princípio: afaste qualquer coisa que atrapalhe o relacionamento com Deus. Por que você está dando tiro aqui, irmão? Vocês me assustam assim. Estou falando sério aqui, rapaz. Afaste qualquer coisa que atrapalhe o relacionamento com Deus. Amém? Se você está buscando alguma coisa mais do que o Senhor, é idolatria, está errado. Afaste disso. Busque o Senhor em primeiro lugar, você não vai se arrepender, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Se você entender isso hoje e decidir viver um estilo de vida simples, com certeza isso vai afetar a sua forma de viver. Você vai ter paz, você vai ter alegria. Repete assim comigo, fala: ansiedade vem pela falta de simplicidade. Você crê mesmo? Então fala amém. Irmãos, a simplicidade liberta. A falta de simplicidade te aprisiona. Você se torna escravo do meio. Você não pode ser fruto do meio.
Vai ter que pôr o homem de pé. Levanta, Renan, em nome de Jesus. O pessoal da filmagem não vai entender nada disso, né? O nosso irmão está machucado lá, ele está dentro da bateria lá. Muitas vezes nós somos regidos por uma sociedade doente e consumista, que está nas mãos do diabo. Decida hoje, em nome de Jesus, a não ser mais dirigido por esse sistema, mas ser dirigido pelo Espírito Santo do Senhor. Decida ter um estilo de vida simples, amém, irmãos? E eu só quero dar um exemplo de Salomão. Em 2 Crônicas você pode ver lá. Deus disse assim para ele: Salomão, pede o que você quiser. Imagina se fosse para você. Deus, eu não quero muito não, eu quero só 4 carros. Um para mim, para minha esposa, para meus 2 filhos. Só uma casa pequena, com 5 banheiros, uma piscina, 3 suítes, com todos os cômodos com ar-condicionado. Eu queria, no máximo, uns 30 milhões na minha conta. Não precisa mais do que isso. E aí eu vou querer ser dizimista fiel e ofertante, ainda dar uma de crente depois para, né? Ou eu queria que os meus inimigos todos morressem. Aquele infeliz que falou aquilo um dia para mim, que ele morra. O que Salomão pediu? Sabedoria, irmãos. E sabe o que Deus deu para ele? Sabedoria e muito, e muito, e muito, e muito dinheiro. Riquezas, riquezas e riquezas. Por quê? Porque Deus disse para ele: porque você não pediu dinheiro, porque você não pediu que matasse os teus inimigos, mas pediu um estilo de vida simples, de sabedoria comigo para administrar e para governar o povo. Eu te darei isso, mas eu vou te dar riquezas. Eu vou te fazer você conhecido, e todos conheciam Salomão. Quando você decidir ser simples como Jesus, você vai ver o crescimento que Deus vai dar na sua vida e o poder que vai ter, a autoridade, quando você fala em nome de Jesus. Então, está na hora de mudar a igreja, amém? Estão dispostos a mudar? Não é uma palavra assim que eu estou criticando não, porque, como eu falei para vocês, fiquei 2 semanas analisando eu fiquei mesmo, irmãos. E eu estou um pouco mais polido. Falei para minha esposa, eu sou tentado a comprar uma camisa aqui, né? Sim, um pouco cara, e eu sempre aproveito essa promoção para comprar. E estava na promoção, mas na hora, o Espírito Santo falou assim: você vai pregar, mas você está precisando agora? Não, Deus, mas está na promoção. Tal da promoção parece que é do inferno, irmão. Meu Deus, nada contra, irmãos. Eu compro bastante coisa, em promoção não tem problema. Aí é 40% de desconto, 50%. Eu falei: sai para lá a tentação. Eu falei: eu tinha condições de comprar. Eu falei: mas eu não vou comprar dessa vez. Ainda falei: minha esposa, dessa vez não, posso até comprar depois, mas dessa vez eu não vou comprar, porque eu sei que o motivo foi outro. Não foi pela praticidade, ou porque eu queria ter aquela marca. Então hoje eu não vou comprar essa. Sabe, irmão, então você tem que ter coragem. Eu tenho coragem de falar isso para vocês aqui. Eu não tenho vergonha de reconhecer que Deus fala comigo primeiro nas mensagens, mas eu estou disposto a mudar. Nem isso vai me influenciar mais. Espero que com você também. Feche teus olhos e comece a orar em nome de Jesus. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo
sem ti, sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tem totalmente teu. Tudo que sou totalmente teu.